Oi meninas, oi pessoal, oi para você que está assistindo, oi para você que esse vídeo chegou. Eu sinto a necessidade de falar a respeito de um assunto que faz parte da vida da mulher. E eu escolhi justamente esse ambiente porque eu acredito que seja bom e saudável esse vídeo chegar nas mãos de outras pessoas que não fazem parte aqui da minha rotina, do meu dia a dia, aonde eu moro. Há algum tempo eu deixei de fazer as minhas unhas com uma profissional, com uma manicure. E desde então eu tenho percebido, através de algumas leituras, através também das orações que eu tenho feito, através dos aprendizados que Deus ele vai nos concedendo no dia a dia, o quanto que nós devemos tomar cuidado e vigiar a nossa língua. Hoje eu quero falar sobre o pecado da fofoca. Aqui eu não estou com nenhuma Bíblia no momento. Provavelmente eu não irei citar nenhum versículo bíblico, mas tudo que eu estarei falando aqui, quem é cristão, quem é cristã, vai entender. Eu tomei essa decisão de deixar de fazer unha, né, fazer as minhas unhas como profissional, porque eu percebi que todas as vezes saía, às vezes uma fala ou um comentário, às vezes até um julgamento de nós mesmas com relação a outras pessoas que convivem conosco dentro da igreja. E isso começou a me incomodar, isso começou a me deixar chateada. E ao longo desse período que eu já estou, né, sem contratar o serviço dessas pessoas, dessa pessoa em específico também, eu eu tenho aprendido com Deus que é melhor eu deixar de fazer com essas pessoas do que fazer e permanecer pecando. É aquela coisa que Jesus vai dizer para nós, que é melhor a gente arrancar um membro nosso e jogar fora do que permanecer. E se você permanece com esse membro que te leva a pecar, você é lançado no inferno. Então, independente dos comentários, e por mais que não houvesse um comentário assim que ofendesse a pessoa, mas o fato é que a pessoa ela não está presente na conversa para ela ouvir o que está sendo falado, o que está sendo comentado. E eu também acredito que, e não estou defendendo, não estou aqui defendendo o pecado de ninguém e nem o mau comportamento das pessoas, tá? Na verdade, eu estou aqui expressando exatamente aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto e que eu sei que o pecado ele vai se tornando, quando a gente não busca no Senhor o tratamento, ele se torna uma coisa justificável. A gente fica querendo justificar por que a gente falou, por que a gente fez. E isso é perigoso, isso gera cauterização dentro da nossa consciência, ao ponto de nós não percebermos que a gente está fazendo algo de errado, que a gente está pecando. E eu não cheguei a comentar com nenhuma das pessoas que eu já fiz, né, que eu já contratei esse serviço. Tenho procurado fazer eu mesma a minha própria unha para justamente evitar esse tipo de desconforto. Então, assim, o meu conselho para você
que tá aí assistindo, evita. Se você tiver que afastar de algumas pessoas, de algumas mesas, de algumas rodas, por conta deste pecado, afaste. Por mais que as pessoas às vezes vão questionar, nossa, do porquê que você não fala mais comigo, nossa, do porquê que você não contrata mais o meu trabalho, afaste. Você sabe o que você tem feito, você sabe aquilo que Deus ele está querendo tratar em você. Então, não seja conduzido por aquilo que as pessoas tentam te convencer de que está tudo certo. Você tem consciência daquilo que você fez, daquilo que pode continuar acontecendo. Então, evite. A fofoca ela é um pecado que ela tem essa aparência de que não estou falando mal da pessoa, não, eu não estou criticando a pessoa. E eu quero até deixar bem claro aqui, julgar, todos nós julgamos. O que nós não podemos ser juízes da vida das pessoas, condenar as pessoas, entende? Por exemplo, você pode estar assistindo e você pode estar me julgando pela cor do que tá aqui nas minhas unhas, você pode estar me julgando por conta do meu brinco, às vezes por conta do meu cabelo, ou por conta de alguma coisa que você tá vendo e talvez é contrário ao que você goste ou que te agrada. Então, esse é um fato, esse é um defeito, esse é um problema na vida de todo cristão e na vida das pessoas. A gente julga, mas também devemos tomar cuidado para que esse julgamento não se torne em condenação, porque condenar as pessoas por conta de alguma coisa não está ao nosso alcance. Nós não devemos. E tomem cuidado com as pessoas que você conversa, com as pessoas que você senta na roda. Às vezes, uma conversa tão simples ali no momento, ou às vezes num cumprimento ali, né? Você chega, às vezes no fim do culto ou no início do culto, você cumprimenta ali a pessoa e tal, e daqui a pouco você não vê e você solta alguma coisa, você tá falando uma coisa que implica outras pessoas, mas essas pessoas não estão ali. Então, assim, tome esse cuidado. Eu sei que nesse processo, nesse caminhar aí de ter que aprender com o Senhor, a gente vai falhar. Mas decida obedecer a Deus, decida obedecer a palavra. Não é necessário as pessoas que antes tinham acesso assim à sua vida, saberem, porque é um processo que você está vivendo com Deus. Nós devemos orar para que Deus também revele isso a elas, mostre a elas algo que está acontecendo e que não está legal. E entre as mulheres isso é muito comum. As mulheres elas se reúnem e, assim, de todo o meu coração, a gente quer se reunir porque amamos umas às outras, gostamos umas das outras, mas a gente não vigia a nossa língua, a gente não vigia o nosso coração. Antes disso ser verbalizado, isso já estava no seu coração antes. Então, essa é a necessidade de nós termos que buscar a Deus o tratamento para que Deus mude o nosso coração com relação a isso. E para que coisas que não são necessárias na nossa vida e principalmente na vida do outro, que a gente não fale. A gente não convive com as pessoas o tempo todo. Então, nós não sabemos muitas das vezes as dores, as dificuldades das pessoas. E a gente tá ali reunido e tá comentando e tá falando, mas a gente não tá ajudando. A gente tá só, como se diz, jogando mais gasolina, mais querosene ali naquele fogo. E querendo ou não,
Deus, ele vai cobrar isso de nós. E quando você tem esse despertamento, quando você desperta para isso que você tem feito, que você tem andado e que está errado, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque Deus, ele quer te tratar. Deus, ele quer trabalhar na sua vida. Deus, ele quer usar você também para te capacitar, para que você possa ensinar mais mulheres, mais pessoas, ensinar a sua casa. Então, nós devemos nos policiar. Tem uma frase do pastor Juscelio, aquele pastor que prega muito para casais, e tem uma ministração dele que ele diz assim: antes de nós queremos combater o falso profeta lá fora, nós devemos combater o falso dentro de nós. Então, se você quer combater um fofoqueiro que talvez está falando de você lá fora, combata o fofoqueiro que ainda está dentro de você. Então, mulher, ou você que está me assistindo, às vezes é um irmão, combata aquilo que está dentro de você, que está te prejudicando. Combata aquilo que ofende as pessoas, mas que você também pratica. Então, combata o pecado em você primeiro. Busque no Senhor o tratamento, a restauração, a libertação. Porque não adianta nós querermos falar e querer ajudar, né, a querer batalhar com os pecados dos outros lá fora, se a gente permanece alimentando, nutrindo os nossos. Então, é isso que eu queria dizer. Eu estava me preparando para poder falar a respeito disso. E se esse vídeo de alguma forma falou com você, deixa o seu like. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Vai ser muito bom poder ter você aqui. Esse é o primeiro vídeo. E é isso. Que o Senhor Jesus, ele venha te abençoar, me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família. E que seja Ele, o Espírito Santo, que nos direcione a caminhar, a trilhar no caminho da verdade e não andar em pecado. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.